Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o Ecotrip Podcast. E aqui você vai se sentir à vontade. Hoje é o nosso primeiro programa, né? E a gente fez assim um apanhado de pessoas ligadas a vários esportes, não só canoa, mas também como trail, corrida, bike, corrida de rua, enfim, profissionais da saúde, que envolve toda essa conexão, né, com o esporte. E hoje, estreando o nosso primeiro programa, eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que é o Leandro, né? O Leandro, que é da base Kailane, aqui em Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. E o Leandro vai contar para a gente um pouco da história dele, né? Eu já soube que ele é de São Paulo, então ele vai contar essa história de onde ele veio até chegar aqui e o que ele faz. Fala aí, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, fala aí, Vanderlei, beleza? Prazer. Obrigado por me convidar aí pro primeiro episódio. Galera, seja bem-vindo aí, que vai vir bastante coisa boa. E vamos lá, eu sou paulista, moro aqui no Espírito Santo há 9 anos. Vim pra cá por conta do mar, né? Eu sempre quis morar próximo à praia, ter esse contato com a natureza, né? E aí eu vim aqui em 2015, conheci, fiquei encantado. E fiquei doido para voltar para cá. Em 2016 eu vim embora. Fala aí pra gente, o Leandro, a sua trajetória. Como você se conectou com a canoa? Então, na verdade, sim, a canoa, ela veio num plus, né? Eu era atleta de corrida de rua. Então, sempre quando a gente treinava pela orla, que a gente treinava muito cedo, também tinha um pessoal da canoa remando muito cedo, né? Só que em 2016 eu não tinha tanta canoa igual tem hoje. E aí eu correndo na orla, via as canoas, e sempre eu via as canoas, só que eu não sabia do que se tratava. Sempre via elas viradas de ponta cabeça lá na areia e tava tudo certo. Aí eu parei de correr, só que eu precisava fazer uma atividade, porque como você já é um atleta, você já corre, faz qualquer tipo de esporte que você seja atleta, você acaba sentindo falta de você ter aquele... Como que pode dizer? Oh, meu Deus, fugiu o nome. Você tem aquela disposição de treinar, né? Perfeito. De ter aquela rotina de treino, aquela rotina de fazer algo que vai te satisfazer, te dar um prazer muito grande. Sim. E aí um dia eu tava no Instagram futucando, eu vi uma canoa. Aí eu falei, queria fazer esse negócio aí. Só que o que acontece? Eu não sabia nadar. Aí eu falei, esse negócio aí não dá pra mim não, porque tem que saber nadar. Estranho, né? Galera sem colete e tal, não sei o que. Beleza. Aí eu entrei em contato com a canoa. Mesmo assim, sem saber nadar, com medo, eu entrei em contato. Aí mandei mensagem pra eles. Aí eles me perguntaram, como é que você se porta no mar? Falei, igual uma âncora. Porque eu não sabia nadar. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu brinquei com eles. Até que eles falaram, não, a gente tem colete, tem remo pra iniciante, tudo. E fui a primeira vez que foi na base dos piratas. Experimental, né? Experimental. Tá, você me falou uma coisa interessante. Quando você veio para cá, não tinha tanta canoa. E hoje você acha que tem muita canoa, né? Isso quer dizer, o esporte, ele se deslanchou. Você acha isso legal? Você acha isso ótimo? Por aí? Como é Cara, que é? então, eu acho muito bom o esporte crescer, né? Porque quando eu comecei a remar, a gente não tinha tantas escolas. Hoje, no cenário do Espírito Santo, só em Vila Velha, se eu não me engano, a gente tem 25 escolas, né? O Espírito Santo, se não é o primeiro polo, é o segundo maior polo de canoa havaiana do Brasil. Sim. Se eu não me engano, Niterói e o Espírito Santo tá muito junto ali, que né, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo tá bem próximo, bem próximo. E logo em seguida, se eu não me engano, é Bahia, que tá tudo próximo assim. Mas são assim, tem gente do Rio que vem pra cá, a gente vai pra lá, e aí fica aquela troca de experiências, de amizade, que isso nos conecta muito bom. Sim, e a canoa tende a crescer mais, né? Isso aí.
cada vez mais vai crescendo, né? Isso é bom pro esporte. Campeonatos, isso aí, tem mais campeonatos, isso é bom pro esporte. Internos, campeonatos externos, tem o campeonato capixaba. Isso. O que você tem a dizer? Vamos dizer, fala aí sobre o campeonato capixaba, né? Então, que acontece todos os anos. O campeonato capixaba, quando eu comecei, tinha em torno ali de 400 atletas, mais ou menos ali. Hoje acho que tá ali por 1.000 atletas, 1.500 atletas, né? De várias idades. Então, assim, isso é muito bom. Isso vai desde o júnior, né? Que começa ali com 14, 15 anos, 16. Então, eu sei que tem uma galerinha mais nova que já tá remando também. Isso, as bases têm feito um trabalho muito bom com a galera mais nova. Que já tá implantando desde quando é pequeno. Porque o esporte, ele te traz, assim, uma disciplina. E tá cada vez mais, essa disciplina, esse despertar da canoa, tá trazendo mais atletas para os campeonatos. Perfeito. Né? E o campeonato, assim, em si, ele é importante, porque você não fica só no esporte, só treinando. Você treina para poder competir. Quando você vai competir, você quer treinar para poder ganhar. Ou às vezes você só quer treinar para superar os seus limites. Que foi o que eu comecei. Eu comecei, assim, né? Comecei a primeira vez na minha competição, já fiquei em 4º lugar, foi muito bom. Sim. E depois eu me reuni com mais atletas renomados, uns atletas mais experientes do que eu. Aí conseguimos ficar em primeiro, já começamos a ganhar algumas competições. Que é assim, é bem legal você ganhar, você andar na frente, ele é bom demais. Muito ótimo. Só que normalmente agora eu tenho entrado nos campeonatos para poder superar os meus próprios limites, né? Só que esse ano eu não vou competir, né? Por conta de algumas coisas, quero dar uma segurada, pensar algumas coisinhas, mas eu quero acompanhar os campeonatos, que eu sei que tá cada vez mais forte. Uma curiosidade. Nós temos aqui um litoral bem diversificado, né? Você está aqui em Itapuã, né? Itapuã, Vila Velha. Nós temos Praia da Costa, Vila Velha, que é uma outra corrente, vamos dizer assim. Como é que é entrar nessa praia de Itapuã que muita gente acha que é difícil e tal? Como é que é isso aí? Então, eu não tenho como falar que é difícil, mas também não tenho como falar que é fácil, né? Sim. A gente tem uma diferença do seguinte. Vamos botar assim, a curva da Jurema, ela é coberta ali por ilhas, né? Ela tem uma barreira que cobre ela, Sim, né? Ela é bem... Que é a ondulação. Isso. Mas o porto ainda que segura lá atrás, a ondulação não chega. Entendeu? A Praia da Costa ali, na parte ali da Sereia, Sim. também ela é composta de ilhas, então as ilhas não deixam que a ondulação ultrapasse aquela barreira. Perfeito. Já Itapuã, ela tem 2 ilhas ali, né? Que é o Complexo Itatiaia e a Pituã. Só que ela já é um mar aberto. Então a onda chega e quebra na areia já. Ela não tem aquele espaço de ondulação para quebrar, para chegar a onda mais calma ali. Ela não tem nada que protege. Então o mar ele vem com a força verdadeira dele e quebra. Então não, assim, às vezes eu tenho aula ali durante 6 meses direto. E aí chega, igual agora nós estamos no inverno, chega agora eu tenho aula durante 1 mês, eu tenho aula ali 2 semanas, às vezes 1 semana eu dou aula. Por quê? Porque o mar ele agita mais, ele tem mais força. Então a gente tem que ficar um pouquinho de olho ali nisso, né? Então tem que ter uma certa expertise, né, para entrar ali. Não, eu digo mais que é respeito mesmo. Respeito, né, cara? Porque a gente tem que ter respeito com a natureza, com o mar. Né? Eu acho que tudo tem seu tempo. O mar, não só o mar, como a natureza, né? E hoje a gente está na época das ilhas, da reprodução, né? Isso, as ilhas estão fechadas. De andorinhas do mar, né? Então as ilhas estão fechadas hoje, né? Isso aí. Até outubro, até né? outubro, isso. Algumas ilhas. Ela fecha do dia 15 de abril ao dia 15 de outubro para a reprodução dos pássaros, Perfeito. né? E se a ambiental pegar, é uma multa pesada. Não... Sim. Só que assim, eu acho que assim, antes da gente pensar em multa, a gente tem que pensar no seguinte: se a gente quer ter um ecossistema, se a gente quer ter uma natureza perfeita, a gente tem que respeitar os limites, né? Não só não indo na ilha, a gente tem que respeitar o quê? Não sujando a ilha quando está aberta, não deixando, né, plástico, papel, as latinhas, cerveja. Tem que ter uma educação, Tem né? que ter educação. Até mesmo na praia, a gente está passando pela praia, pega ali seu lixinho, porque o mar, ele leva lá para a ilha, e isso se transforma em comida para os animais. Então, você imagina, eu fiz uma pesquisa que
se eu não me engano, 70% do ser humano hoje tem um pouco de plástico dentro do corpo. Sim. Porque o peixe come Já plástico. vi alguma coisa nesse sentido. Então, o peixe come plástico, o animal ele come um pouquinho do plástico. São tudo coisas que a gente vem deixando pelo caminho. Então, assim, desde dia 15 de abril a 15 de outubro, temos que respeitar essa pausa que é para os animais se reproduzirem ali. E, assim, eu, pelo menos na minha base, ninguém entra lá. Eu tenho visto também que ninguém tem entrado lá, não. Leandro, eu percebo, assim, eu remo com algumas bases, eu participo de algumas coisas, e as pessoas que estão imbuídas, né, nesse tipo de esporte são pessoas que têm uma certa cultura ambiental, né? As pessoas se preocupam com o plástico dentro do mar, né? Enfim, as pessoas procuram extrair o máximo de lixo e trazer para a praia para poder jogar, fazer o descarte de forma de uma forma assim correta, né? Correta, né? Sim. E eu tenho certeza que você está imbuído aí também nessa luta, né? Pelo tempo que você está aí na canoa, e isso é uma realidade, né? Sim. A gente não pode descartar isso aí, mas você acha que precisa ainda de uma conscientização maior? Eu acredito que sim, porque sempre que assim, que tem um feriadão, vamos botar assim, um feriadão, né, que vem, não vou nem falar que vem turistas, eu falo mais a galera local mesmo, feriadão, todo mundo quer descansar e tal. A praia enche de gente, então são vários quiosques, várias pessoas, se cada um pegar o seu lixinho ali e ter essa consciência, né, a gente fazer uns movimentos melhores para que indique para as pessoas a consciência de pegar o seu lixo e jogar fora, isso, cara, vai melhorar assim, vou botar 70%. Porque quando teve a pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, todo mundo ficou dentro de casa, né? A quantidade de mar que limpou, a quantidade de animais que apareceu já mais próximo da costa, é absurdo. Os golfinhos, que na verdade é boto cinza, né? Que aparece aqui na nossa aula. Antes eles tinham uma época que eles iam embora e depois voltavam. Perfeito. Agora não, agora estão ficando mais, então eles estão se reproduzindo aqui. Então eu acredito que na pandemia, nessa pausa que o ser humano deu das ruas, da natureza, e a natureza conseguiu respirar, eu acho que aí caminhou mais, e depois de lá para cá a galera vem se conscientizando mais. E por incrível que pareça, né? A gente que rema, né? Você rema, o número, a diversidade de animais na nossa costa aqui é muito grande, né? Principalmente no verão, até fora do verão, os botos marinhos, né? E as tartarugas, né? Outro dia me deparei com uma tartaruga amarela, né? Que é a terceira maior, né? Das tartarugas. Eu achei incrível, foi uma coisa assim de relance. Eu fiquei, te digo assim, eu fiquei emocionado. Eu nem sabia o que era, até eu identificar uma coisa, né? É muito lindo, né? Geralmente eu me assusto com a tartaruga, porque, cara, normalmente quando eu vejo a tartaruga, assim, quando a gente tá com a canoa, que eu sou leme, então lá atrás é muito mais fácil da gente ver. Quando eu vejo elas mesmo assim, que eu me assusto, é porque eu tô remando na V1 ou na OC1, tô remando sozinho. Então, assim, do nada, aparece uma cabeça assim no meio do mar e, cara, você vê aquela tartaruga grande assim. Se você tá muito concentrado, quando você olha assim, você fala, tipo, uma pessoa, do nada assim. Elas são grandes. E você também tem essa pegada, né? Você tem a sua base, né? Isso. Uma OC6, OC6, catamarã e tal. A gente montou e você também tem uma remada individual, né? Sim, o remo individual. Na V1, né? V1, isso aí. Como é que é isso aí, cara? Cara, então, a V1 eu fui de curioso, né? Porque na minha cabeça era assim, eu já faço leme, eu remo de OC6,
né? Eu tenho aqui a galera que já rema comigo. Eu falei, pô, remar V1 é moleza, tá tudo certo, todo mundo rema, por que eu não vou remar? Aí eu peguei tem um grande amigo meu, Felipe Trancoso. Fui lá e falei com ele, falei, Felipe, você tem uma canoa aí e tal? Falei, pô, eu queria remar nela e tal. Ele falou, você sabe remar nela? Eu falei, sei, pô. Falei, eu faço leme. Pô, eu falei, ó, eu faço leme, sei. Peguei a V1, aí comecei a remar. Fui remando. Só fui pra frente. E na hora de virar, falei, como é que vira agora esse negócio? Como é que dá ré? É incrível, né? Porque você tem uma técnica ali, você tem Sim, é totalmente diferente. Um movimento totalmente diferente. Você tá sozinho. Só tá sozinho. Então, só que assim, é uma paz, é uma paixão que assim, é muito diferente. Às vezes quando eu quero pensar... Você tá sozinho, né? Não mas assim, às vezes quando eu quero pensar que eu quero me conectar, eu quero sentir a minha remada, eu entro pro mar sozinho com a V1. Claro, assim, né? Condições que dá pra remar. Você não pode entrar de qualquer jeito. Sim, perfeito. Então assim, eu pego a V1 e remo. Porque o que acontece? Quando você tá lá no meio, você tem a paz de você estar no mar, ouvindo o barulho do mar. A paz, você não tem barulho de carro, você não tem aquele barulho de, tipo, sei lá, de pessoas conversando com você e tal. É a hora de você se conectar com a natureza, se conectar com Deus. É a hora que os deuses da canoa ali também, né, te ajudam ali um pouquinho, você se encontrar, se conectar. Então assim, para mim, é cada vez uma remada de cada vez ali, né? E aí, por incrível que pareça, a minha primeira vez que eu peguei a minha V1, eu fui remando e aí já tinha um campeonato. Eu falei assim, pô, vou me inscrever no campeonato. Me inscrevi no campeonato e tal. Treinei ali uma semana com a V1, falei, tô pronto. Você falou uma coisa interessante que me chama a atenção. A conexão. Todo mundo fala em conexão com a canoa, conexão com o mar e etc e tal. Você já pensou, ou você tem alguma coisa a dizer sobre a desconexão? Você desconectar? Quer dizer, você está lá sozinho na sua V1, né, fazendo o seu individual. Você está conectado ou desconectado? Dá para entender? Dá. O que é conexão e o que é desconexão? Sim. O momento que você está conectado e o momento que você necessita se desconectar. Então, eu consigo assim me desconectar da canoa, mas é quando eu vou embora ali, né? Porque quando eu tô dentro da canoa, eu tenho que ter conexão total com ela. Por que acontece? Quando a pessoa chega ali sem desconexão, não tem uma conexão com a canoa, não tem uma conexão com a equipe ali, com o grupo, fica uma coisa pesada ali. Não, mas não foi, na realidade, não foi dessa forma que eu quis colocar. Eu quis colocar o seguinte: a conexão, né? Tem que haver uma conexão. Sim. Da canoa com os remadores, enfim, né? Aquela coisa combinada para ir para o mar. Mas chega um determinado momento em que você precisa se desconectar das coisas lá daqui, fora da praia. Sim. Existe essa necessidade? Não, você tem que... Então, é aí mesmo. Então, é aí que você chega na desconexão com as coisas de fora para você conectar com a canoa. É isso que eu tô falando. Se você não tiver conectado ali com a canoa, se não tiver conectado com a equipe que você tá remando, fica desconfortável. Porque é assim, você tá remando, aí você fica assim, pô, eu tenho que pagar tal coisa. Aí você tá remando, você tá tipo assim, pô, eu bati o carro, pô, tô remando, você tá ali assim, Então assim, você não consegue aproveitar aquele momento mágico, a oportunidade que você está tendo ali de viver. Aí sim, você precisa desconectar. Isso, então é isso aí. Você precisa desconectar com as coisas de lá e conectar com a canoa. Você precisa estar conectado, porque você precisa se fazer um só. Entendeu? Interessante. Que aí você vai se sentir ali. Você vai sentir na hora que a ondulação leva a canoa, que você vai entrar no flow ali, que você começa a deslizar. Porque se você estiver desconectado, você só vai bater papo por bater. Entendeu?
Você não vai estar ali para poder ser um esportista, você não vai estar ali sendo uma pessoa que tá querendo evoluir as coisas. Você tá ali só por estar. Tipo, só tá corpo mesmo. Corpo e o espírito mesmo, você esquece. E é muito bom. É isso aí. Gente, olha só. O Leandro é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás e a gente voltou a se encontrar de novo, né? Reencontrar e chegamos a esse bate-papo maravilhoso. E eu gostaria o seguinte: as pessoas que estão nos assistindo, né? Lá no final, agora no final, fizesse lá um compartilhamento, fizesse o seu, né, a sua crítica e também seguir o nosso canal, que é importantíssimo para nós, né, que é o Ecotrip Podcast, que está estreando aí com essa presença maravilhosa da canoa capixaba, né? Apesar de ser paulista, mas já é capixaba, né? E eu me sinto assim orgulhoso, tá, Leandro, em estar aqui junto com você, batendo esse papo maravilhoso, descontraído e mostrando para a sociedade capixaba, para os desportistas capixabas, essa coisa maravilhosa que é estar, né, praticando uma atividade física, não importa qual, né? E eu deixo a palavra final para você, cara. Manda aí. Eu costumo dizer assim, não importa a situação que você se encontra. Eu acho que você, dentro do esporte, você vai encontrar toda a força e pensamento que você precisa para poder sair de algumas situações. Porque tanto dentro da corrida quanto dentro da canoa, eu vi muita gente sair da depressão, né? Sair da insônia, sair de muita coisa. Tem muita gente que fala assim, chega para mim e fala assim: pô, Leandro, dentro do esporte eu melhorei como pessoa, dentro da canoa, dentro da corrida. Então, eu digo assim, se você que está aí no sofá, você que está aí acompanhando o podcast, você que está aí pensando em fazer alguma coisa, cara, levanta, dá uma esticada, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma canoa, fazer a comunhão entre pessoas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender nunca disso. Legal. O Leandro, deixa uma mensagem para essa geração nova, né, que está aí meio que procurando alguma coisa, não encontrou ainda. O que você tem para dizer para eles sobre canoa? Sobre canoa, eu digo assim, quando você vir a remar a primeira vez, esquece o celular, esquece registro de telefone. Sinta o momento, vem de peito aberto, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar e você vai se conectar. Ok. Isso aí. Muito obrigado, Bom, meu brother. obrigado. Tamo junto. Valeu.